a viagem espírita de 1862, que Allan Kardec imortaliza em suas obras, deixando para nós, hoje, podemos acessar aonde ele colocou que as suas primeiras viagens, em 1860, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele vai lançando 2 anos então depois dessas primeiras viagens, os seus relatos sobre as visitas que estavam sendo realizadas nasquelas casas espíritas que haviam começado o movimento espírita nacional em Paris e toda a região da França. E ali naqueles relatos, a gente relembra, estando aqui em outro estado, em outro país, em outra cidade, mas podendo estar reunido em família. E essa grande família universal espírita, que vamos encontrando em todas as partes do mundo, de saber de pessoas que vão seguindo os mesmos princípios, que vão formando o seu caráter e formando a base essencial de princípios e valores que realmente nos une. Relembro também de Paulo, quando começou nas suas pregações, nessas pregações que ele começou a trazer a mensagem daquele nazareno, humilde, que até então ele não entendia, mas que quando pôde entender e ver que não se tratava de uma covardia, mas de um entendimento pleno do que era a essência da vida. Nesse entendimento, gostaria de externar a minha gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome de Jesus, quando ele disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que possamos então estar juntos nesses momentos, não só juntos com os corpos, mas em pensamento, tentando de alguma maneira entender um pouquinho mais a respeito da mensagem do vazio existencial. Todos nós estamos em uma nova existência corpórea. Só que nessa existência, todos nós precisamos de alguns caminhos que a própria vida, às vezes, nos direciona. Seja um caminho, às vezes, tortuosos, às vezes com sofrimento, às vezes as dores, mas a vida vai levando muitos caminhos. E muitas vezes nos pega despreparados, desprevenidos, às vezes, de muitos caminhos que a vida vem trazendo para nos despertar sobre a imortalidade da alma. Quantos de nós vamos passar por tormentos que a própria essência vai perdendo o seu sentido? Mas entre o sentido da essência e o vazio da nossa existência, são questões muito diferentes. Quando nós pensamos e lembramos daquele filme da Alice no País das Maravilhas, não sei se todos assistiram, mas que Alice está perdida e aparece um gato. E aquele gatinho está na sua frente e lhe faz uma pergunta. Na verdade, ela questiona o gato: que caminho eu vou? Qual é o caminho? Cadê o caminho? Porque o caminho foi apagado, desapareceu. Então ela está perdida. E pede o caminho para o gato. E o gato faz uma pergunta que gostaríamos de refletir um pouco mais. Ela indaga, então, ele indaga Alice e diz: mas para onde vai? Porque se não sabes para onde vai, qualquer caminho serve. Qual é o caminho da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Porque se eu não der um sentido à minha existência, qualquer caminho serve. E a vida vai escolhendo múltiplos caminhos. E se eu não vou acordando da minha existência, dos seus princípios morais, de valores éticos morais, a dor vem e nos acorda. Porque eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Eu não tenho a capacidade ou maturidade de realizar uma reflexão íntima e saber qual é o verdadeiro sentido da minha existência. Ou aonde eu quero que a minha existência chegue no final, quando a irmã morte, como carinhosamente chamava nosso irmão Francisco de Assis, bater a nossa porta. Esse tique de volta todos nós temos. Caberá essa nossa querida irmã vir a recolher. Não saberemos a data, mas sabemos que o nosso tique de volta está conosco. E quando ela chegar e bater a nossa porta, o que será que eu fiz que realmente tenha
valido a pena. Aquele momento que nós podemos olhar a nossa existência e dizer que aquele momento realmente marcou a minha vida, me definiu. Muitos de nós aprendemos e aprendemos muito com os sofrimentos que a vida nos apresenta. E muitas vezes moldamos nossos caráteres enfrentando esse sofrimento, enfrentando as adversidades. Estamos aqui em um país começando uma doutrina, iniciando, quando pegamos esses tratores que estão abrindo novos caminhos para trazer um sentimento de religiosidade, de uma religião como Allan Kardec o entendia, aquela religião capaz de religar o homem ao Criador, sem mais nada de símbolos, sem mais nada de ritos, mas um sentimento sincero. Quando entendemos perfeitamente, quando Jan Hus nos trazia nas suas pregações, a trazer que o homem já não precisaria mais de nenhuma personalidade, de nenhuma igreja, de nenhum templo para religar o homem ao Criador. Bastasse que o homem compreendesse verdadeiramente Jesus. E quantos de nós compreendemos Jesus? Estamos aqui reunidos, acreditamos, fazemos as nossas preces, direcionando o nosso pensamento a Cristo. Quantos de nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Quando João nos apresenta no capítulo 14, aonde Jesus apresenta que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas logo mais à frente, Filipe questiona Jesus dizendo: mostrai-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus olha para Filipe dizendo: mas como tu pode me pedir uma coisa dessa? Tu que pode viver tantos anos ao meu lado, não pode perceber que tudo que faço é da vontade do meu Pai? Se tu me conhecesse, também já conheceria o Pai. Quantos de nós conhecemos Jesus? Capaz realmente de modificar a nossa existência. Todos nós temos espaços a serem preenchidos na nossa existência. E muitas vezes estamos tentando preencher esse espaço com coisas tão materiais, tão finitas, que cada vez mais temos como a sede da água do mar. Quanto mais tomamos, mais sede temos. Porque não conseguimos preencher um espaço, que esse espaço não será preenchido por coisas finitas, mas somente por coisas infinitas. Quais coisas são essas? Quantos de nós já não tivemos momentos de melancolia, de tristeza, de depressão, de solidão? Todos nós temos os nossos momentos. Não somos espíritos perfeitos. Estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, iniciando um processo de uma era de regeneração, mas ainda estamos provando os nossos erros, expiando os nossos males, sofremos. Mas nesse processo de sofrimento, quantos de nós conseguimos entender verdadeiramente o porquê desses motivos? A partir do momento que começássemos a ter o hábito da autoanálise e começar a identificar em nós quais são os meus males, mas em especial, qual é o motivo da minha vida, por que eu vivo, para que eu vivo, e aonde eu quero levar a minha vida, qual é o sentido da minha vida, que direção eu darei a ela. Posso ainda manter a minha vida em pão e circo, manter com os prazeres da carne. Lembro-me de uma passagem que dizia de um sapo. Se pegássemos um sapo e jogarmos ele numa água fria, ele vai entrar na água, permanecer um tempo e vai saltar. Se eu jogar o sapo numa água fervendo, ele vai bater na água e vai escapulir para fora. Mas se eu jogar ele numa água morna, ele vai ficando, os músculos vão relaxando,
vai relaxando a tal ponto que o momento que o sapo quer sair, ele não consegue e morre afogado. Nós vamos mantendo a nossa existência nesse banho-maria. Está gostoso. Para que eu vou sair daqui? Para que eu vou sair da minha casa para ir a uma palestra ou para tentar me vincular a uma questão religiosa? Para que eu vou me vincular a uma obra assistencial ou caridosa? Para que eu vou sair de casa para fazer parte da caravana do amor? Para que eu vou me vincular a uma federação? É gostoso aqui. Hoje eu tenho compromisso com os meus amigos. Hoje eu tenho compromisso com a minha família. Hoje eu tenho compromisso com aquele outro meu grupo social. E a vida passa. E quando eu me despertar, ela passou tão rápido que a irmã morte chegou antes do que eu gostaria. Nesse sentido de despertar, quando pegamos para ler o livro Psicologia da Gratidão, de Givaldo Franco e Joana de Ângeles, tem uma parte do livro que me chamou muito a atenção, que é uma proposta de 5 etapas, que vem do psicólogo Jung, aprofundado então por Joana de Ângeles, para realizarmos um processo chamado de desidentificação, trazendo a minha personalidade, quem eu sou, e qual é a minha essência. Nessa desidentificação, a proposta é realmente que pudéssemos criar um processo de imaginação ativa. Eu sou o Laudelino. E sou casado com a Gisele, tenho 2 filhos. Agora, os filhos não me definem, fazem parte da minha existência. E eu começo a me imaginar, então, sem os filhos, sem a esposa, sem o trabalho. E vou imaginando um centro vazio. Porque por mais que às vezes nós dediquemos a nossa vida àquele grupo familiar ou daquelas necessidades, são uma parte da nossa existência, mas não definem quem nós verdadeiramente somos. Porque, como dizia Madre Teresa, no final das contas, é entre você e o Pai. Não é entre você e o Pai, peça para minha esposa que ela pode te dizer. É entre eu e o Pai. Essas são as questões essenciais. Agora, nesse centro vazio, quem eu sou? Ali está exatamente o pote de ouro. O final do arco-íris. Porque a partir do momento que a gente consiga nos reconhecer e olharmos e vermos que nós somos sim espíritos imperfeitos, que temos mazelas, que temos dificuldades, que trazemos inúmeros erros e equívocos à nossa página de história. Mas estamos aqui para aperfeiçoá-los e corrigi-los. Mas, quando pegamos no livro dos médiuns, quando identificamos o nosso erro, primeira parte que deveremos realizar, o nosso arrependimento. O arrependimento sincero. Mas não basta. Não basta arrepender. Teremos então que provar e expiar. E é o que estamos fazendo aqui. Todos nós. Provando e expiando. Trazendo em prova na carne exatamente daqueles males, daqueles erros do passado, e para provarmos que hoje nós podemos fazer diferente, podemos acertar. Mas também não basta. Temos uma terceira fase, que é a fase da reparação. Precisamos reparar o mal que cometemos. Então precisamos nos arrepender, provar e expiar e reparar. Mas tudo isso começa através de uma análise. E uma análise sincera, eu não preciso fazer com que o tempo venha trazer a irmã dor à minha porta. Eu posso reparar através do amor. Porque somente o amor cobre a multidão de pecados. E por mais pecado que eu tenha, se eu aprender a amar, isso basta. Mas o que é o amor? Eu ainda não sei o que é amar. Como que eu posso ter um sentimento que eu ainda não compreendo por essência? Mas se eu começar a compreender que eu sou filho de Deus e que o meu corpo físico é passageiro, eu começo a entender um dos pilares da doutrina espírita. Eu sou imortal. Meu espírito é imortal. Eu sou um viajante, um peregrino em múltiplas jornadas reencarnatórias.
trazendo agora numa nova existência facilidades e dificuldades. Dificuldades e facilidades de outras existências. Se não fosse dessa forma, como entender a justiça divina a ver uma criança a nascer com múltiplas síndromes, com anencefalia, com outras tantas dificuldades, e ver um outro querubim com 3, 4 anos falando 4, 5 idiomas? Aonde está? Se não no espírito imortal que traz a sua bagagem reencarnatória. Um espírito que já pré-existia dessa jornada, que já traz no seu arsenal a bagagem acumulada de outras jornadas. Temos o esquecimento, mas se começarmos a analisar como eu levo a minha vida, eu começo a reconhecer quem eu verdadeiramente sou. Quando pegamos naquele processo do centro vazio e criamos uma imagem, não com a infantilidade de pensar, nossa, eu vou pensar que estou me separando da minha esposa, ou que a irmã morte levou ela primeiro, e eu estou imaginando que eu estou sozinho, mentalmente. Isso não quer dizer que eu vá atrair a irmã morte ou que eu desejo a morte dela, mas estou pensando para mim, o que seria de mim sem ela? Para eu poder me reconhecer quem eu sou. Sem o meu trabalho, quem eu seria sem o meu trabalho? O que eu faria da minha vida sem aquele trabalho? Aí nós entramos naquele pensamento, mas isso não vai acontecer. Ou seria impossível de acontecer. E quando pegamos então a história de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, um grande psiquiatra, com a família constituída, os planos familiares e as projeções futuras, todas já devidamente programadas. Mas ele é preso em Auschwitz. E ali, tudo que ele tinha foi perdido. A sua família, a sua profissão, a sua dignidade. Dormindo numa cama para 7 ou 8 pessoas. Trabalhando no frio, a ponto de congelar os dedos e perder sem sentir nada. E ali ele desenvolver essa logoterapia. E conseguimos ter hoje a ciência de uma das terapias para conseguir ter uma análise de uma busca de um sentido existencial, onde ele pôde viver, na sua existência, um centro vazio, mas com a proposta de trazer para lá fora de Auschwitz o que se passava ali dentro. A meta da sua existência já não estava num centro vazio, aonde ele tinha a glória do seu dia, não comer aquela torrada que foi servida na noite anterior, para acordar de manhã e ver que estava ainda prisioneiro, ainda sem os familiares, passando frio, fome, mas ele tinha aquela torrada. E aquela torrada era o ápice do seu dia, quando às vezes, se aquele que servia a sopa olhasse para ele com carinho e mergulhasse um pouquinho mais fundo, ele poderia ver que alguns grãos de ervilha a mais subiam junto. E ali ele poderia sorrir. Era um momento feliz. Ele, que até há pouco tinha tudo. Mas a vida, ela nos apresenta tantas surpresas. Se nós não reconhecermos, como Jó, que Deus tirou tudo, e se foi da vontade dele, vai me restituir, se assim o for. Quantos de nós temos essa fé? Mas a fé verdadeira, quantos de nós aqui acreditamos que somos seres imortais? E se pensarmos, não, mas eu acredito que eu sou um espírito imortal. E agora entrasse um grande cientista e apresentasse algumas pesquisas e dissesse, olha, o espírito não existe. Vem a morte, acaba com tudo. Nihilista. Essa vida em mais nada. E começasse a apresentar dados. De que maneira que eu defenderia a minha fé? Eu acredito, porque faz sentido para mim. E ponto. Eu ainda mantenho o meu vínculo religioso com uma fé cega. Eu acredito porque o outro acredita, ou porque o outro acredita, ou porque algo me fez sentido quando falou. Mas, quando não há razão, a fé desfalece.
como que eu poderia defender? Se eu puder entender exatamente qual é o princípio dessa imortalidade, quando pegamos William Crookes fazendo as experiências com o espírito Kate King, com a médium Florence Cook, um dos pais da física quântica, trazendo a comprovação da imortalidade da alma, ele que gostaria de desbancar a médium, porque a médium chegou para ele e disse: se tu provar que o que eu faço é uma fraude, gostaria que tu me levasse para a cadeia. E ele é tomado de choque, um químico, físico famoso, dizendo: eu aceito o teu desafio. E quando termina as suas experiências, diz: eu não acredito na imortalidade, eu sei da sua realidade. Criamos uma razão unida à nossa fé, porque aí sim o nosso vínculo vai fazendo sentido. Estar vindo, compreender um pouquinho mais sobre o sentido da vida, vai nos trazendo sentido. Porque eu começo a agir, não aqui dentro, lá fora, de maneira diferente. Porque algo dentro de mim vai mudando. Mas vai mudando porque não só eu vou acreditando de uma maneira cega, eu vou acreditando porque eu vou construindo uma razão. Aí entendemos quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável. É somente aquela que pode enfrentar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Em qualquer época. É essa a nossa fé, essa fé que nos une. Mas, se temos a fé que somos imortais, por que ainda temos tanta dificuldade de viver como imortais? Qual foi hoje, ou nessa semana, a nossa ação que pôde preencher algum espaço com coisas infinitas? Qual foi aquela ação que pôde preencher em mim um sentimento verdadeiro que não seja envolvendo as questões materiais? Qual foi do meu tempo que eu doei da minha vida em benefício a essa unidade divina? Porque nós somos os braços de Deus na Terra. E estamos nesses braços e dedos e mão ativos ou ainda mantendo a nossa inatividade? Somos aqueles dispostos a ajudar ou ainda aqueles que precisamos de ajuda? Todos nós, quando realizarmos as nossas autorreflexões, nós vamos perceber que todos nós temos os nossos espaços a serem preenchidos. E o espaço só vai ser preenchido se eu colocar um sentido nesse caminho da minha vida. Permitam-me narrar uma história que pude ouvir pela primeira vez de Divaldo Franco. Está imortalizado também no Momento Espírita. Mas é um fato real da existência de um cardiologista muito famoso aqui nos Estados Unidos, chamado Jim Ornish, uma das celebridades da década passada. Pôde narrar no seu livro Amor e Sobrevivência. Narra que quando ele estava na sua adolescência, um vazio existencial tomou-lhe a vida. Ele tentou o suicídio, sem êxito. Mas fez uma reflexão dizendo: a vida sempre foi para mim triste, sempre será, e o é. E eu não consigo ver uma saída dessa tristeza, dessa melancolia. Não vale a pena. Para que eu vou continuar tentando o que eu já venho tentando? Eu não tenho toda essa alegria de viver. E não conseguia compreender. Fez medicina, começou a vir junto com a medicina a fama, e no ápice da sua fama, sentado então no avião, primeira classe, a poltrona já não estava tão agradável. O suco de laranja já não estava tão gelado. O lenço umedecido já não estava tão umedecido. E as coisas que antes eram a glória da sua conquista já não mais preenchiam. E isso refletia na sua atitude, no seu humor, da maneira em que tratava aqueles que estavam ao seu lado. Ao ponto de chegar à aeromoça e dizer: amigo, eu vejo que você está sofrendo. Permita-me te oferecer uma obra que mudou a minha vida, que pôde mudar o meu humor, porque eu andava muito parecido com você.
você pensa, que audácia. Se ela soubesse quem eu sou, deixa passar, e achando que a mulher não voltaria. Pela cara que ele fez para a mulher. Nós temos, né, essa capacidade, que não precisa palavras, né? Basta um olhar, basta às vezes aquela maneira que olha, pronto, a pessoa não gosta de mim, não foi com a minha cara. E com ele ali não foi diferente. Ela não vai voltar. Mas ela voltou. Voltou e entregou um livro no seu colo. E quando ele olha o livro estava intitulado Amor e Sobrevivência. Autor Jim Ornish. Era o seu próprio livro. Ele falou que não sabia o que fazer. Diz que terminou a viagem com o livro aberto no rosto para a mulher não conseguir identificar que era ele. Mas ali pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sou feliz. Eu conquistei o mundo, eu conquistei o sucesso, eu conquistei a fama, mas eu não sei o que é o amor. Eu escrevi um livro best-seller para ensinar os outros a amar, mas eu não sei o que é o amor. E ele começa a sua reflexão. Por quê? E quando começa a fazer essa volta, essa saudável volta, ele começa a cair em berço familiar. E começa a identificar que ele nunca foi apreciado por um carinho, por um abraço, por um beijo carinhoso. Ele não lembra do seu pai trazer uma palavra fraterna e calorosa. Havia perdido a mãe tão cedo, com 8 anos. E ele começa a lembrar do pai. O pai rude. E ali ele tem o seu insight e diz, pois ali está a raiz do meu problema. Tenho maturidade suficiente para poder resolver esse problema e conquistar a minha felicidade. Chegou da viagem, imediatamente pegou o telefone e ligou ao pai. Foi procurar o número, porque há muito tempo não ligava. Pai, gostaria de ter uma conversa contigo e saber se tu poderia me receber. Uma conversa de homem para homem. Pai, claro, venha. Foi. Passou os dados do voo, o horário da chegada, o dia. Ao chegar no aeroporto, procura, e o que lhe deixa ainda mais bravo. Mas em qualquer lugar do mundo que eu vá, a multidão me recebe. Sou convidado para as palestras, carros de luxo e tudo mais. A pompa a me receber. Mas o meu pai não tem a dignidade de vir aqui para receber o filho. Pega um táxi e vai se dirigindo à casa do pai. E quando vai chegando, por se tornar uma área mais afastada, num pequeno sítio, ele vai recordando da sua infância. Chega, uma casa muito modesta, simples, a lembrar realmente da simplicidade em que ele viveu. Bate a porta. Quando bate a porta, o pai grita lá de dentro, entra! Ele balança a cabeça, meu Deus, nem para abrir a porta. Eu estou certo. Aqui nasceu o meu problema. Sente, meu filho. O pai, terminando de secar as mãos, senta na frente do filho. E o filho então diz, pai, eu vim porque eu preciso resolver um problema dentro de mim. Eu não sou feliz. E eu não sou feliz porque você não me ensinou o que é o amor. Eu não sei o que é amar, pai. Você nunca me abraçou. Eu vim aqui para dizer para ti que hoje eu sofro. Porque tu não soube me ensinar o que é amor. O pai é tomado de choque. Diz, meu filho, como que você pode, depois de tantos anos sem visitar o teu pai, vir aqui
e jogar tudo isso aqui na nossa sala. Mas é verdade, Pai. Eu tenho tudo. Eu tenho a fama. Eu tenho todas as conquistas. Mas eu não sei o que é o sentimento do amor. O Pai olha uma caixa a dizer: aqui estão suas conquistas. Eu tenho todas elas em todos os jornais que você pode sair, que eu tenho acesso. Porque eu pude jubilar com cada uma das suas conquistas. Não é isso, Pai? O Pai então olha e diz: meu filho, como que você pode vir aqui a dizer ao teu velho pai que não te ensinou o que era amor, que nunca te abraçou, e quando tu, intelectual que é, pode vir aqui abraçar o teu velho pai? Pois quando a tua mãe morreu, você tinha 8 anos, eu não me vinculei a nenhuma outra mulher para não interferir na educação que eu e a tua mãe programamos para ti. Eu não lembro, meu filho, que você vir aqui depois que saiu da escola de medicina para pegar nas mãos com os calos do teu pai, da enxada que pôde pagar a tua faculdade. Eu não lembro, meu filho, de você vir aqui e ver da roça que o teu pai lavra, que foi capaz de pagar os teus estudos. Se isso, meu filho, não é amor, eu realmente não sei te amar. Jim estava em lágrimas, olhando ao pai e dizendo: pai, caído nos pés, abraçando as pernas do pai, dizendo: pai, tu me perdoa, eu jamais te perdoarei. Ele olha assustado e diz: Jim, nunca criei nenhuma mágoa de ti, mas eu sabia que o meu filho voltaria para casa. O meu menino voltou para casa. Jim relata que naquele momento ele entendeu o sentido da vida. Ele queria um amor que ele pôde entender da maneira social imposta a ele, e foi incapaz de ver o amor total que ele já recebia. Todos nós, às vezes, queremos algo que o outro tem, algo que o outro parece ter, e esquecemos de analisar tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos. E vamos com uma atitude, às vezes, de uma ingratidão ou de uma insatisfação começando a nossa vida, começando o nosso dia. Mas basta despertar os nossos olhos, abrir a nossa janela e ver: o sol está ali. A brisa balançar as folhas das árvores. Deus está comigo. Eu sou filho de Deus. A minha vida tem sentido. E a partir do momento que eu coloco o sentido nela, por mais que o tormento apareça, ele passa tão rápido. Porque eu sei que amanhã, por mais nuvens que possam aparecer, o sol vai estar ali da mesma maneira. E quando pegamos a analisar de todos os tormentos que nós amontoamos nas nossas cabeças, quando nós começarmos a retirá-los, a paz já vai estar dentro de nós. O céu, nesse estado luminoso, já vive em nós. Deus está em nós. Mas quantos de nós podemos encontrá-lo? A luta é individual, é intransferível. E quando pegamos na Revista Espírita de junho de 1858, quando São Vicente de Paulo coloca a mensagem à caridade. E podemos pegar depois a pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, compreendida por Jesus? E a resposta era benevolência, indulgência e
perdão das ofensas. Mas a mensagem da revista espírita, e também nos complementos dessa resposta no livro dos Espíritos, nós pegamos de maneira clara que o único caminho é o da caridade. E Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Mas pegamos também no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Será que basta eu pegar o que eu tenho na minha carteira, encontrar o primeiro e doar? Ou vender tudo que tenho e também agora começar eu a ser um peso para a sociedade? Mas agora eu não tenho nada. Eu fiz a caridade, estarei livre. Será que isso basta? Será que basta então ainda nós queremos com aquela falsa ideia de comprarmos um pedacinho no céu? A moeda é necessária, estamos reunidos aqui num ambiente confortável, mas será que isso irá nos adquirir o espaço no céu? Qual é essa salvação? A não ser o nosso aperfeiçoamento constante, diário, das nossas próprias mazelas. Mas se não conseguimos reconhecer quais são as nossas mazelas e quais são os nossos vícios, jamais conseguiríamos transpô-los, superá-los. A identificação. Como nos propõe Joana de Ângeles, no autoconhecimento. Não se julga, não se condena, conhece-se. E quando nós conhecermos o potencial que nós somos, conseguiremos entender como Jesus nos disse: vós sois deuses. Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Conhecermos Jesus, como o próprio Pedro, narrado aqui no início, que pôde negar Jesus por 3 vezes. Que depois de Jesus crucificado, que reaparece e pede 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Naquele momento, ele conhece Jesus. Ele que pôde estar no monte e ver a transfiguração de Jesus, escutar a voz direta, uma pneumotofonia, um fenômeno mediúnico, de uma voz direta: eis aí o meu filho. Mesmo assim, Pedro não havia conhecido Jesus. Mas depois da morte de Cristo, que Pedro conhece verdadeiramente Jesus, inicia a casa do caminho, doa a sua vida, preso então em Marmentina, ele e Paulo, frente a frente, falando da sua longa jornada de serviço a esse Cristo. O guarda abre a cela e diz: eu não quero compromisso para mim da morte de vocês, estão livres, prefiro eu perder a minha vida. Pedro sai, envelhecido, barba branca, cabelo branco, na saída de Roma, vai olhando aquela luz tão forte, se formando num formato humano. Ele olha: Rabboni, mestre, mestre querido, abre os braços. Jesus vem se aproximando. E quando ele vai, Jesus passa do lado. Diz: mestre, para onde vai? Vou para Roma, para voltar para as minhas ovelhas que tu as abandona. Pedro baixa a cabeça e entende que às vezes ele chamava de Pedro pela dureza ou pela cabeça dura. Mas que cabeça dura? Ele volta a Roma e diz: eu acredito em Jesus, eu sou cristão. Pois então seja crucificado como um cristão. Não sou digno. Não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Jamais, sem aquele medo de morrer, já não mais negaria Jesus. Que seja crucificado, mas de cabeça para baixo. Assim foi feito. A caridade, a partir do momento que eu comece a vivê-la, é a minha vida que eu dou. Não há sentido da caridade se eu não doar um pedaço de mim ao próximo. Não há como eu ter um sentido à minha vida se o próximo não estiver nela. Mas a única pessoa capaz de escolher o caminho sou eu mesmo.
paradoxo. Mas o outro a define. A caridade, quando lembramos de São Vicente, quando estava a pedir as esmolas aos seus pobres, se aproxima de um príncipe, lhe estende a mão e diz: dai-me um pouco do teu para os meus pobres. O príncipe lhe olha nos olhos e lhe escarra a mão. São Vicente olha, fecha a mão, põe para trás e olha também profundamente nos olhos do príncipe e diz: isso era para mim, eu mereço. Dai-me agora para os meus pobres. O príncipe emocionado diz: Vicente, me ajuda a ser como tu. Pois venha que eu vou te apresentar para o meu mestre, Jesus. A caridade não foi ganhar as moedas do príncipe, mas saber que esse príncipe pôde seguir as pegadas diretas de São Vicente. E anos depois, reconhecer como um espírito de alto escalão, que nós conhecemos também no conterrâneo de Minas, sob o nome de Eurípides Barçanufo. A caridade. A caridade é um exemplo que todos nós podemos viver, porque nós somos o exemplo. Não uma insígnia que nos define. Somos espíritas, somos protestantes, somos católicos. Somos aqueles exemplos que vivemos a caridade. Ali reconheceremos os discípulos, por tantos os amarem, porque estaremos juntos no mesmo trabalho, atendendo o mesmo Pai. Aí sim, a nossa vida terá sentido. A nossa vida estará preenchida. Porque Jesus está nela. Jesus é o símbolo, essa ponte unificadora, capaz de nos religar ao Criador. Que possamos levar a mensagem aos nossos lares e, de alguma maneira, refletirmos para de ativamente colocarmos Cristo e tudo que nós acreditamos nos princípios, nos pilares fundamentais dessa magnífica doutrina em ação, não só dentro da casa espírita, mas especialmente lá fora. Gostaria novamente de externar o meu sentimento verdadeiro de gratidão por estar aqui, pela oportunidade da Federação, da Casa Espírita, que nos oferece esse tempo tão valioso para a minha existência, de estar reunido nessa grande família, que eu tanto tenho a aprender com todos vocês.